ele vai se rendendo. Ele vai começando a criar um processo de, se essa é a minha vida, se eu vou viver esse dia todo dia, como eu, adivinhem a palavra, tamanho do antídoto. Como eu aceito isso? Ele começa a entrar num processo de aceitação. Ele vai saindo dos jogos, ele vai saindo da manipulação, ele para de agredir as pessoas, ele começa a conversar com as pessoas. Então, cada dia que ele acorda, ele começa a criar relações possíveis naquele dia. Ele começa a fazer o dia, que era sempre o mesmo, um novo dia. Ele sai do isolamento, da prisão de quem eu sou, para a possibilidade dos encontros que curam. E isso surge quando ele começa a aceitar a realidade dele, quando ele para de brigar. E quando ele vê que não tem jeito, ele se rende. E o que é a redição? Baixar as armas. Quando eu baixo as minhas armas, eu começo a descer as minhas respostas de sobrevivência, que são as respostas de ativação simpática, de luta e fuga. Quem é que chega? Quem é o maestro que chega quando a gente começa a diminuir o estresse do organismo? O nosso parasimpático vago ventral, que é a nossa capacidade de engajar. Olha que bonito é o nosso corpo. Quando o corpo diminui o estresse, ele sente seguro. Quando ele sente seguro, ele começa a se abrir para se conectar. Então, o que acontece com o processo de rendição dele? Ele começa a render, ele começa a baixar as armas, e aí ele começa a conectar com a capacidade de segurança que leva ele para a conexão. E aí, então, ele se conecta com as pessoas